conversar aqui agora. Doutora Camila Alves, delegada, e doutora Juliane Costa, psicóloga, especialista em violência contra crianças, uma das especialidades dela, né? Então, doutoras, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Muito boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, Ricardo e Ione, na presença da doutora Juliane, mas é quem eu tenho a liberdade de chamar de Tia Ju, que já se tornou uma amiga para mim, a quem eu posso referenciar o trabalho. Agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa casa, nesse programa tão bacana. Para nós é uma honra recebê-la novamente. Ô, Tia Ju, você Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliane, tudo bem, né? Tudo prazer imenso estar aqui. Eu convido a doutora Camila, que conhece um pouco do meu trabalho aí, né? Um prazer enorme de estar fazendo parte desse podcast aí com vocês. E também agradecer ao Ricardo e Ione aí pelo poder, né? De estar aí falando um pouquinho sobre violência infantil aí pra vocês. Isso aí. Hoje o tema é violência infantil, né, Ione? Sim, eu sei que o assunto é um assunto pesado, sério, mas a gente precisa falar. A gente precisa trazer essa conversa aqui no Portal da Conversa, que é onde a gente traz assuntos para você, trazer informação, orientação, e essa pauta não podia ficar de fora. A doutora Camila, ela é delegada, ela defende 3 pastas: a violência contra a mulher, a violência contra o idoso e a violência contra crianças e adolescentes, né, doutora? Posso falar assim? Isso mesmo. É o tal do ECA, né? ECA ou ESA? Eu trabalho na DEAN, que é a Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, mas também atuo nessas matérias: proteção à infância e proteção ao idoso. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que mais protege as crianças e adolescentes. E doutora Juliane também trabalha nessa área especialmente dedicando esforços para combater a violência infantil, né, doutora? Eu sou especialista em terapia cognitivo comportamental para criança, adulto e adolescente. Sou neuropsicóloga e sou também terapeuta do esquema. Bacana. Outro dia uma pessoa me perguntou sobre neuropsicóloga aqui em João Pessoa. Eu fiquei na dúvida agora. Terapeuta do esquema, o que é isso? É uma terapia que a gente trabalha o esquema do paciente, né? Mas só que primeiro eu tenho que trabalhar a terapia cognitivo-comportamental para depois a gente trabalhar o esquema, porque nós temos mais de 20 esquemas, seja esquema de abandono, esquemas de pais punitivos, né? Uma terapia aí, é uma terapia que a gente chama de terceira onda, né? Entendi. Ela é um casamento com a terapia cognitivo-comportamental. Mais um aprendizado, hein? Tá? Bacana. Eu nunca tinha ouvido falar. Também nunca ouvi Gente, esse termo. terapia Gente, é tudo de bom. É bom. Tudo de bom. Também tô fazendo Nossa, a faço a minha. Tia Ju tá aí pra provar. Tia Ju já ajudou muitas crianças, inclusive meu filho. Então, assim, terapia, gente, é tudo. Terapia é necessidade, terapia é necessário, tá? E a partir de quantos anos? Eu atendo a partir de 5 anos completos. 5 anos? E tem muita procura por 5 anos? Tenho. Hoje minha base mais é criança, né? Eu trabalho mais com criança e adolescente. Porque as pessoas falam tanto assim, criança não tem problema. Criança não tem motivo para estar estressada. Criança não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, né? A gente que sabe que criança realmente... Criança também tem emoções, né? É uma pessoa, é uma vida. Mas aí, doutora, é problema da criança ou dos pais? Então, costuma ser também, né? Da criança e também dos pais, Pode né? falar, doutor, pode falar. Costuma ser também dos pais, né? A questão mesmo do ambiente familiar, questão escolar, são várias situações, né? Hoje eu tenho autismo, TDAH, entre outras questões que eu trabalho com paciente dentro do consultório também, né? Entendi. Vários outros transtornos, ansiedade. Pós-pandemia, a gente tá vendo isso muito mais afluente, né? Muito mais do que antes da pandemia, né? Eu acho que a pandemia, depois da pandemia, deu um leque maior até mesmo para psicologia infantil também. Entendi. E doutora Camila, lá na delegacia, por exemplo, aí teve uma denúncia ou sei lá, qualquer coisa que eu falar, você pode me corrigir à vontade. Agora o pessoal TRE, né? Você vai passar, não acertei uma, tudo que eu falava estava errado. Nós vamos aprender juntos. Isso aí. Supor, sei lá, eu tô vendo um vizinho, o pai tá batendo no filho, não sei o quê. Aí, para fazer denúncia, esse tipo de coisa, na delegacia você, senhora, como é que eu chamo? Você, Camila, por favor, então, estamos em casa. Então agora fica mais tranquilo. Aí como é que é? A gente vai lá, denuncia e direto como que é o trâmite lá? Então, o importante é denunciar. O importante é a sociedade não se calar.
Eu falo que o som alto do vizinho incomoda mais do que a criança que está apanhando do lado. Incomoda mais do que a vizinha que está apanhando. Então, você pode me procurar na delegacia. A delegacia é estruturada. Nós somos servidores capacitados. Somos uma equipe. Trabalhamos 3 investigadores e 2 escrivães de polícia. Somos todos preparados para atender essa demanda. Se você não quiser ir na delegacia, não puder ir na delegacia, não tem problema. Você pode fazer a denúncia pelo telefone. Opa! Bom, qual é, doutor? Disque 100 100. Simplíssimo. Disque Direitos Humanos. Você vai fazer sua denúncia. Ah, doutora, mas eu não quero me identificar, não quero me envolver, não quero que meu nome conste. Problema nenhum. 181, denúncia anônima, completamente sigiloso. E se a criança estiver apanhando naquele momento, você está precisando de ajuda agora, você vai ligar 190, que é polícia militar. Não adianta ligar para mim, não adianta ligar para Ione, não adianta ligar para a rádio. Você tem que ligar no 190, que a polícia militar vai destinar uma viatura mais próxima de você. E aí eles vão fazer o trabalho deles, vão levar para você. Isso. Vou acostumar até o final. Você. Vai E é a acostumar. polícia militar que vai lá apurar em loco. A polícia militar vai lá, vai fazer a prisão em flagrante, se houver uma prisão em flagrante. Vai fazer aquele primeiro atendimento. Vai acionar o conselho tutelar, se for necessário. Vai levar essa criança ao hospital. E depois desse primeiro atendimento, eles são levados até a delegacia de polícia. Onde essa ocorrência vai ter o trâmite. Vai ter a investigação, vai ter a autuação em flagrante, se for o caso. Doutora, eu tô chocada até agora. Sério, tô até tremendo com o que ela falou. E quão verdadeiro é. A gente se choca. Tô falando a gente, todos nós, tá? Você que tá me ouvindo aí. A gente se choca, incomoda, pega o telefone e denuncia. O vizinho que tá gritando, o vizinho que tá ouvindo o som muito alto depois das 10. Mas ninguém, ou quase ninguém, ou poucos de nós tem a coragem de ir lá e denunciar uma criança, uma mulher, um idoso que está sendo espancado, que está sendo maltratado e está chorando e gritando socorro. Ô, doutora, eu falei de forma aleatória a questão da denúncia. Mas agora veio um negócio na minha cabeça aqui, um exemplo. Nem a Ione falou agora. Quando a gente fala de agressão, tem agressão física, lógico, mas assim, você tá... Peguei o exemplo do vizinho, né? Você tá lá na sua casa, tal, na rua, e você tá vendo o pai, a mãe, sei lá, a avó, quem quer que seja, tá agredindo, assim, verbalmente, psicologicamente. Isso também se enquadraria para chamar a polícia? Sim, isso também se enquadra. A violência contra a criança não é só a violência física que a gente está acostumado a ver. Que é o bater, que é o socar, queimar a criança. Nossa, a tem gente, isso também, doutor? muito. Eu já não. me deparei com várias queimaduras de cigarro. Sério? Infelizmente. Fraturas, Nossa. Vários tipos. A gente tem também a violência sexual, que não necessariamente precisa ter o ato sexual em si. O toque sexual já vale como violência sexual. Expor a criança à sexualidade inadequada para a idade também é crime. A gente tem a violência psicológica, que é isso que você falou, né? Que é a humilhação, a intimidação, rejeição e até a manipulação da criança. E a negligência, gente, isso é muito importante falar. É a criança sem a alimentação adequada, sem o vestuário adequado, sem receber atendimento médico, atendimento odontológico. Isso tudo se enquadra na violência contra a criança. vestimenta imprópria, tipo sexualizada, assim. Ou até tá muito frio, Tá a sem criança roupa. não tá com a roupa adequada, tá com a roupa muito suja. Não tá aquela criança bem cuidada, com o cuidado que uma criança merece, que todos nós merecemos, Sim. né, gente? Todos somos seres humanos, somos merecedores de respeito. Então, se a criança não está, que a gente se depara, infelizmente, com crianças que ainda não têm, né, roupas da forma que adequadas para a idade, ou para o tamanho, ou para o clima que a gente está vivendo. Nossa, você falou um negócio de queimar, doutor. Tem isso também? Tem, infelizmente. A gente, o que a gente vê na televisão, né, Lei Menino Bernardo, Lei Henri Borel, a gente acha que essa realidade está muito distante da gente, mas não está. Infelizmente, muitas pessoas ainda não enxergam a criança como um sujeito de direitos. A criança ela ainda é vista como um objeto, como um patrimônio, inclusive, da família. O pai, a mãe, ele acha que pode dispor da criança da forma como ele quiser. Levar a criança para onde quiser, fazer dela o que ela quiser.
Mas, na verdade, a criança, ela tem voz. A criança tem vez, ela é sujeito de direitos. Né? Até pouco tempo, os pais poderiam doar as crianças se quisessem. Poderiam até matar. Só que hoje em dia a gente está caminhando, né? A sociedade, graças a Deus, está evoluindo para nós mudarmos esse padrão. E a doutora falou que... A doutora, né? A doutora Juliane, isso aí, ela falou, depois da pandemia está mais visível essa questão psicológica e tal, de tratamento. Lá na questão de agressão e tal, mudou depois da pandemia? Ficou pior? Mudou. Infelizmente ficou pior. Porque a escola, ela faz muita falta. A escola é um dos pilares da infância. E essas crianças ficaram muito tempo fora da escola. E os cuidados foram negligenciados. A criança que antes ficava na escola passou a ficar na rua. Passou a ficar com um adulto que às vezes não era capacitado para cuidar dessa criança. Os pais tiveram que continuar a trabalhar, né? Mas a criança não foi mais para a escola. Então ela ficou mais vulnerável ainda. Infelizmente, os casos aumentaram, sobretudo de violência sexual. E doutora Juliana, como é que você trata uma criança que é queimada pelo pai? Na verdade, eu tenho que... Procura? Na verdade, eu tenho que fazer a escuta primeiro, né? Quando o paciente, a criança, ela chega até no meu consultório, eu tenho que fazer a escuta primeiro do pai. Pedir essa criança, né? Depois o primeiro contato com essa criança. E essa criança, através de questões lúdicas, ou seja, desenho, jogos. É diferente, eu costumo falar, né? É diferente o tratamento com a criança do que um adulto e do que com um adolescente. Sim. A criança, a gente traz uma questão mais lúdica, desenhos, tinta guache para mim estar trabalhando com ele. Que mais? Jogos são uma questão mais um mundo infantil, e eu tenho que trazer o quê? Selar uma confiança com essa criança, porque na primeira sessão, o que é? Eu tenho que estabelecer um vínculo com essa criança. Ela não vai se abrir fácil, né? Na primeira sessão, a criança, só se a criança ela for muito, assim, se ela tiver uma questão mesmo de confiança. Mas o que é? Eu sou diferente para essa criança ainda ela não me conhece, ela não me viu. Então, o que acontece? Eu tenho que estabelecer um vínculo, trazer essa criança para o meu mundo, para mim começar ter essa tratativa nas sessões com a criança. E isso leva um tempo, né? Leva. A criança tem confiança e fale, né? Nas quatro primeiras sessões. Nas quatro primeiras sessões. A sessão o quê? 1 hora? Criança, geralmente, de 1 hora a 50 minutos, 40 minutos. Depende da criança. Depois que a criança ela tem liberdade para falar, doutor, o que eles falam? Eles costumam me contar realmente o que aconteceu. Eles falam mesmo. Por quê? A primeira coisa, quando você estabelece o vínculo com a criança, você já pega a confiança. Então, através do momento que você tem a confiança da criança, a criança ela te conta. E na cabecinha deles, como é que... Sei lá, eu estou tentando imaginar, mas para mim é uma realidade muito difícil, né? Muito atroz, né? Porque o que acontece? Se a criança ela vive aquele comportamento que para ele é normal, aquele comportamento aprendido, até ele entender que aquele comportamento é errado. Por exemplo, desse pai que ama a criança, é difícil para a cabecinha dele, porque as emoções dele, ele tem dificuldade de lidar com essas emoções. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar também a questão das emoções, as questões do sentimento dessa criança. Porque essa criança vai voltar para casa e ela vai voltar confusa, né? Ele é meu pai, ela é minha mãe, ele me ama, ela me ama, mas que fez doeu, tá aqui, ó, tá marcado, né? E ele traz até mesmo qual é o conceito desse amor, né? Que amor é esse? Que amor é esse? Qual é esse comportamento que é emitido pelos pais, né? E isso causa um estrago na vida da criança. Claro. Ela leva aquilo para a vida toda, né? Claro. Traz vários outros tipos de transtorno que vamos dar um exemplo aí, até mesmo a suicídio. Porque se a criança ela não foi escutada, ela não foi ouvida, ela não foi acolhida naquele momento, pode ser que na adolescência ela pode trazer traços, ou então até mesmo na fase adulta, de uma questão suicida. E tem questão de suicídio para criança? Só para entender, criança, até que idade? E adolescente até que idade que vocês consideram? Pela lei, criança é até 12 anos. Até 12 anos incompletos. Fez 12 anos, é adolescente. De 12 aos 18 anos, já é adolescente. E a criança, ela só é medida pela lei através da proteção. A criança nunca é autora de nada.
não é autora de crimes, de nada. Criança só é amparada pela lei, só é protegida pelo Estado. Entendi. E, doutora Camila, como pode ser configurado a violência infantil, assim? Dá exemplo de situação que se enquadra para a pessoa que está ouvindo lá, considerado violência infantil. O cenário doméstico, boa pergunta. Né? Dentro de casa, essa criança com muita violência, mas eu considerar o quê? Eu estou ouvindo lá e não sei enquadrar. Sim. Excelente pergunta, né? Desculpa, doutor. Não, porque, igual você falou, a psicóloga, né? Às vezes a pessoa, o pai e a mãe, eles foram sempre tratados pelos pais dele de uma forma agressiva, xingando e tal. Às vezes ele acha que é normal, né? Interessante isso aí. Pode falar, doutor. Qualquer ação ou omissão que cause dano físico, emocional ou psicológico. Então, é a agressão física, é o bater. Não pode bater, gente. Não pode bater em criança. É o xingamento, é o gritar com a criança, é o expor a criança a qualquer tipo de perigo. Pais que andam em velocidade acima da permitida, por exemplo, na direção de veículos automotores. Pais e mães que se embriagam com os filhos, expostos a esse perigo, que abandonam as crianças dentro de casa. Eu vou só ali no hiper. Eu vou só na rua. Eu vou numa festa, vou deixar meus meninos dormindo. Não pode, gente. Isso tudo é violência contra a criança. Isso tudo é crime. Chantagem, que a gente vê muito. Se você não fizer isso, eu vou... O fulano vai te pegar. O homem do saco vai te pegar. Manipulação dessa criança. A gente lida muito hoje com alienação parental. Né, Tia Ju? Não, demais. Vamos falar um pouquinho disso. Eu já ia abordar isso. Até mesmo, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, os pais quando estão separados, a questão da alienação parental mesmo, né? Às vezes, do pai não deixar até mesmo a criança fazer a terapia com medo da psicóloga fazer a alienação parental. Mas, na verdade, é ele mesmo que está fazendo, né? De não ter querer aquele contato mesmo da criança, às vezes, com a mãe ou com o pai, e isso vice-versa, sabe? E chega isso demais no consultório. Porque eu costumo falar, olha, o comportamento, a criança, às vezes, ela tem uma dificuldade de falar. Mas a gente nota no comportamento dela na escola, às vezes ela não quer ir à aula, xixi na cama, às vezes sinais, ela faz. Né? Dá sinais o tempo todo, ela não tá gente. Bem. Choro constante, sabe? Esse negócio é interessante, gostei disso aí, nunca tinha pensado nisso, né? Isso que assim, a criança está dando sinais de que ela está sendo maltratada ou que ela está incomodada com alguma coisa psicologicamente? Que ela pode estar sendo maltratada e que ela pode estar incomodada. As duas coisas. Os dois. Porque, por exemplo, se um pai coloca a criança contra a mãe ou a mãe coloca a criança contra o pai, a criança vai ficar, para que lado que eu vou? O que eu faço? Não é, doutor? Que traz essa... Gente, isso é assunto de adulto. A criança não tem que ser exposta a conflitos dos pais. A criança não tem que presenciar conflitos dos pais. A criança não tem que ser nem participada desse assunto, que é assunto de adulto. Porque deve doer demais nessa criança, porque ela não tem poder de ação. Eu tô ouvindo, a minha mãe tá sofrendo agora, o que eu faço? Como é que eu vou ajudar ela? Ela sofre. Porque eu falo sempre com os pais, o problema é de adulto, criança não tem que participar. Eu falo, olha, existe esse casamento, mas não existe esse filho. O filho é pra sempre. Se você não deu certo com a sua esposa, ou vice-versa, não tem que fazer alienação parental. Porque quem sofre é essa criança. Essa criança, ela chega tão sofrida com um psicólogo psicológico tão abalado, que às vezes ela tem dificuldade mesmo de falar das emoções dela. E eu fico pensando, doutora, também na impotência, porque essa criança ama o pai, ama a mãe. Claro. E ela se vê numa situação que ela tem que, tipo, como se ela fosse ter que escolher, né? Quem que eu vou ajudar? Equilibrar uma relação que é completamente desequilibrada. Que dois adultos não deram conta de resolver e a criança se sente como que ela tivesse que resolver. Isso mesmo. E às vezes quer jogar essa responsabilidade para a criança. E a criança ela não tem essa responsabilidade. Né? E como que a gente pode dar a dica, doutora, se isso está começando a acontecer? Dentro de casa ainda os pais não se separaram, mas às vezes nem a mãe não quer separar, o pai não quer separar, e há uma possibilidade ainda dessa família ser reestruturada. Ela está começando a ficar disfuncional, digamos assim. O que você poderia dar de orientação para uma mãe ou para um pai que está começando a perceber isso e que ainda pode resgatar essa família?
Porque a minha preocupação, assim, igual você disse, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, mas ex-marido e ex-mulher existe. Ponto. Mas considerando que ainda a situação está iniciante e que todos nós sabemos que a gente cria uma expectativa de uma segunda chance, né? Dar uma segunda oportunidade para todo mundo. Ou até como que essa separação pode se desenhar com civilidade. Sim, também, doutor. Com respeito a essa criança, como que os pais podem se comportar com relação aos filhos durante esse processo de separação, que é doloroso para todos. Não é fácil. Mas pensando, priorizando a saúde da criança. A saúde mental da criança mesmo. Sim. Porque a criança ela vai dar sinais. Aí, doutora? Então, que pode fazer, né? Sempre oriento, procura a ajuda de um profissional para poder te ajudar. Sabe? Porque o profissional, ele vai te dar meios. Ele vai te escutar. Ele vai saber te orientar. E cada família é uma família, né, tia? E cada caso é um caso. Não tem assim, certo, tem que fazer isso. Eu costumo falar, lá no consultório e em terapia também, a gente não é uma receita de bolo. Porque cada caso é um caso. Então, o ser humano, ele é único. Né? Então, cada criança, ela traz um comportamento. Mas eu falo, primeiro, vê esses comportamentos, como é que tá. Porque ela vai dar sinais o tempo todo. Sim. Doutora Juliana, a minha fala era direcionada pela preocupação assim, de salvar a família e o cuidado com a criança. Que às vezes, nós sabemos que nós nos perdemos, às vezes, na fala. Né? Às vezes a gente queria dizer uma coisa e disse outra. E aí começa a evoluir alguma coisa negativa e vai chegar nessa criança. Se você é pai ou mãe e está ouvindo, se atenta para isso, para ajudar essa criança, né, doutora? Se for necessário, faça terapia você e a criança, né? Procura ajuda para todo mundo, porque eu defendo a família. Eu penso que assim, a gente tem que procurar a segunda chance, terceira chance para a família. Claro. Mas que a gente não estrague a vida das crianças. Porque elas que saem mais prejudicadas. Né? Porque elas não sabem o que está acontecendo. A gente sabe mesmo. E até mesmo está em formação a criança. Né? Sim. Porque daqui a pouco criança, adolescente e adulto. Aí chega na fase de adulto, às vezes frustrado por causa de alguma coisa que aconteceu na infância. Porque não soube falar, foi repreendido aquela emoção, né? Doutora Camila, a criança, ela não é ela que chega lá para você. Ela até vai, mas alguém levou. Como é que funciona isso, doutora? Na prática, quando a criança sofre algum tipo de violência emocional, sexual, física, a física é mais visível e as pessoas conseguem enxergar, igual a gente estava falando, de ignorar o som de uma criança apanhando, mas você denunciar um som alto de uma música que você não gosta. Sim. Né? Que a gente seja mais sensível à dor de uma criança, de um adolescente, de uma mulher, de um idoso, de um indefeso. Mas como é que é chegar lá, doutora? Quem normalmente que leva? Quando os pais são os agressores, geralmente essa criança é levada pela escola, a professora, gente. Eu queria, assim, mandar um beijo, um abraço para todas as professoras. Elas são minhas parceiras. A professora, ela conhece o aluno. Ela fala, esse menino hoje não tá bem. Esse menino tá machucado. Ele tá calado na escola, ele tá com a blusa de frio, mas tá calor. Ele tá com um comportamento que não é o comportamento dele. Essa criança tá em sofrimento. Essa professora bate o olho na criança e percebe. Ela aciona a polícia militar ou o conselho tutelar. E aí vão pra escola, vão pra delegacia. Ou um vizinho, também um amigo dessa criança, uma outra mãe que percebe. Agora, quando... Ou talvez foi visitar um amiguinho, né? Aí a mãe do amiguinho falou assim, não, tem alguma coisa errada com o amigo do meu filho. Isso mesmo. E aí eles chegam até nós. Eu não faço a oitiva da criança. O que é isso, doutor? Colher o depoimento dela. A gente não pode fazer mais. Aí eu deixo... A criança, ela só pode ser acolhida. A criança, ela não é meio de prova. Eu colho as provas através das testemunhas. Essa criança vai ser examinada por um médico, vai ser levada ao hospital. Se for o caso, ela vai ser acolhida na Fundação Crescer. Mas essa conversa com a criança só é feita pelo psicólogo ou um assistente social. Então, são profissionais que são preparados e capacitados para ter esse contato com a criança. Porque Tia Ju sabe que essa criança, ela pode ser mais prejudicada se houver uma abordagem inadequada ainda. Sim, sem dúvida. Eu falo que delegacia, gente, não é ambiente para criança. É um ambiente que é ruim, é um ambiente pesado.
Eu tento minimizar ao máximo. Eu tenho brinquedos lá, eu tenho lanches, porque elas vão para a delegacia mesmo. Mas eu sempre trato com o intuito de proteção. Nunca como meio de prova. E aí eu deixo para Tia Ju acolher, para Tia Ju tratar e ouvir essa criança no consultório dela, que é preparado. É uma profissional que estudou para isso, que é preparada para ouvir essa criança. Doutora, é um assunto difícil, né? É pesado. Não é? Mas tem que ser dito, Mas tem que ser gente. A gente não pode ser hipócrita Não, mais, fingir que não. isso não tá acontecendo. Não pode. Porque os índices estão só aumentando. É isso que eu É real. Eu queria perguntar isso. O índice está aumentando? Só aumenta. A violência mesmo contra a mais. criança só aumenta. Agora, isso... Dá para Doutora traçar Juliana, um perfil? mas isso é uma disfunção dos pais, não é? É. Psicológica. Com tudo que talvez você falou aconteceu na pandemia, é uma disfunção dos pais, porque quanto mais o pai for... Se eu estiver errado, por favor. Tá, Quanto mais o pai for descontrolado emocionalmente, ele vai descarregar no filho, Claro. não é? Porque você não tem controle das emoções, quem que vai ser o alvo dele? O filho. E... É pesado, né? Mas dá para traçar um perfil Sim. para a gente começar a identificar? Eu fico pensando assim, se a gente conseguir identificar um perfil, talvez ou o pai ou a mãe que não é o agressor e o outro é, para ajudar essa criança, porque a criança sozinha ela não vai ter força para poder fazer nada, tadinho. E existe algum perfil assim que possa indicar um traço, uma linha assim? De agressor? Não mas- tem. Mas antes de vocês responderem, deixa eu dar um recado aqui. O podcast do Caramba tem o oferecimento do Cicobi Credimap, da Visão Contabilidade, da Ótica Novo Mundo, do Box Mineiro Franquia, da Med Center Hospital Dia, do aplicativo Vai Mob, da Barbearia Garbo, da OAB de João Levade, da Patrícia Linhares Podóloga, da Casa de Bolos, do restaurante Búfalo Bill, da Locar Imóveis, da Clean Óleos Paolinelli, da Biju Mania e da ArcelorMittal. Pode responder agora, por favor. Não tem Infelizmente não tem. Eu falo que assim, se tivesse escrito na testa, eu perdi até meu emprego. Não ia precisar da polícia mais, gente. E nem do psicólogo, né? Pois Porque não tem como Não a tem. gente diagnosticar, não, aquele pai é agressor, aquela mãe é agressor, aquele fulano é agressor. Não tem como, sabe? Agora, essa questão da abordagem que você falou é interessante. Por quê? Porque assim, tem jeito, é criança, agredida, mas é pai, né, mãe? Aí vai que assim, a criança vai na delegacia, aí tem aquele impacto, né, da delegada, do policial falando com ela, e vai que o pai vai preso. Depois eu vou perguntar isso. Imagina na cabecinha da criança, nossa, eu denunciei, meu pai foi preso por minha causa. Deve causar um estrago na criança também. Por isso tem que ter um Um cuidado, estresse né? pós-traumático também, né? Da criança. Aham, A gente sempre fala, né, que a criança ela nunca é a culpada. aham. A criança que estiver ouvindo a gente, Boa. porque nesse horário, eu acho que muita criança Tem, tá ouvindo muito. no rádio do carro do pai, da Muita mãe, criança. a hora que a mãe tá fazendo. As crianças, elas são muito amadas. Elas têm que saber disso. Às vezes, naquele momento, ela tá passando por uma situação difícil na casa dela. Ela não tá sendo tratada como ela precisa, como ela deseja. Mas ela tem muitas pessoas que olham por ela, como eu, como a Tia Ju, como o Conselho Tutelar, o uma Ministério professora na Público, escola. uma professora na escola. Então, assim, você nunca é o culpado por isso que você tá vivendo. Qualquer tipo de violência, pela briga dos seus pais, pelo ambiente familiar desajustado. Se você está nessa situação, procure ajuda. Você, criança, também pode ligar no Disque 100. Você, criança, também pode ligar no 181. Ou falar com o seu professor, ou com alguém que você confie. Que tem alguma coisa na sua vida que não tá boa. Tem alguma coisa que tá te incomodando. Fale, né? Procure ajuda. Aham. A doutora Juliane, que está mais nessa linha de frente, no caso de tratar a criança, tá, doutora Camila? Doutora Juliane, que tipo de sinais normalmente a criança demonstraria para uma mãe que tem uma criança que foi agredida ou que está sendo agredida, ou por pai, ou porque normalmente, né, doutora Camila, é sempre por gente próxima, né? Sim, infelizmente. Aí, doutora Juliane, que chega no consultório, que tipo de sinais que normalmente uma criança daria para alertar
um pai ou uma mãe que não é o agressor, para ver se consegue, né, detectar que a criança está gritando por socorro calado. Uma das questões, distúrbios do sono, alimentação, ela não consegue alimentar direito, às vezes birra de ir para aula, são questões simples. Mas às vezes também o que acontece? O abusador, ele coloca a criança da seguinte forma, ele cria um vínculo bom com a criança e fala até mesmo com a criança, olha, se você contar para alguém, eu vou fazer tal coisa com sua mãe, eu vou fazer tal coisa com seu irmão, tal coisa com sua família. Então a criança, ela sente ameaçada de falar, ela sente medo, né? Coagida mesmo de falar. Porque são três sentimentos que a criança traz. A vergonha, o medo e às vezes inconsciente a culpa. Por quê? A vergonha do que está acontecendo com ela, o medo dela falar e acontecer alguma coisa com a mãe, com o pai, com alguém que ela ama, e a culpa mesmo dela sentir culpada daquilo que está acontecendo com ela e dela falar e de acontecer alguma coisa com aquela pessoa que ela ama. Então ela traz essas três questões. Ó, tem uma ouvinte aqui que fez uma pergunta aqui. A questão de racismo também se enquadra no estudo que a gente está falando? Totalmente. Racismo, homofobia, bullying, isso tudo é crime. E racismo é crime grave, é crime inafiançável. Racismo é cadeia mesmo. Racismo, gente, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo 2024. Isso tem que acabar. Nós todos somos seres iguais e merecedores de respeito. E uma vida importa. Uma vida importa. Com certeza. Doutora Juliane, caso da criança, você criança e adolescente que está ouvindo a gente, se você ouviu essa expressão, o que eu vou falar com você tem que ficar entre nós duas, entre nós dois. Não conte para o seu pai, não conte para sua mãe. Já ouviu isso, doutora Juliana? Já. E, no entanto, que eles chegam lá no consultório, né? Por exemplo, igual quando eu selo a confiança com eles, eu falo, olha, a tia Ju, ela não pode contar nada para ninguém. Mas se você quiser contar da sessão que está acontecendo para o seu pai e para sua mãe, você pode contar. A tia Ju, ela tem um conselho de ética, ela está aqui para te ajudar. Mas se você quiser contar o que está acontecendo aqui na sessão, você pode contar para seus pais. Mas o que? O abusador, ele chega, ele fala, ele compra com presente, bala e entre outras coisas. Se você não contar, eu vou te dar um outro celular. Entendeu? Vamos supor, se você não contar, eu vou te dar um tênis novo. Se você não contar, eu vou te dar um celular novo. E por aí vai. Então, essa criança, ela sente o quê? Ele tá me dando, eu tô guardando segredo, eu não posso contar pra ninguém. Então, muita gente, ela pergunta mesmo, né, Juliana, mas como é que você descobre, como é que você vai a fundo? Através de desenho, através da terapia, que eu selo a confiança com a criança. A partir do momento que eu selo a confiança com a criança, ela me fala. Porque eu sou aquela pessoa que eu sou a profissional, eu tenho técnicas, né? Nós psicólogos, a gente tem técnicas para trabalhar com a criança ir aos poucos e falando. E a partir desse momento, já criou um cenário de confiança, a criança, ela vai te contar porque a criança... Ela, eu acho que assim, o mais forte nosso do sentimento de ser humano é a criança. Porque ela ainda acredita em nós humanos. Mais do que nós adultos. Agora, doutora, o que a legislação ela fala, por exemplo, até se pode, se não pode, até quando que o pai ou a mãe pode corrigir o filho, dar uma palmadinha? O que a legislação fala sobre isso? O pai e a mãe não podem bater na criança. Nem uma palmada. Nada. Nem sacudir. Nada. Às vezes é necessário interromper uma situação de risco para a própria criança. Por exemplo, eu tô na rua, a criança soltou minha mão, vai atravessar. É lógico que eu vou lá pegar essa criança rápido. Vou impedir que ela pule numa piscina, que atravesse a rua numa situação de perigo, que caia num buraco, alguma coisa nesse sentido. Mas no sentido de correção, jamais. Violência não pode ser utilizada para corrigir ninguém. Nem idoso, com Alzheimer, doente. Violência, gente, não resolve nada. O ciclo da violência ele precisa ser interrompido. Se você é pai e mãe, assim como eu, cresceu apanhando, né? Era uma cultura antiga que tinha. Tudo bem, né? Isso foi válido durante um tempo, mas passou. A humanidade evoluiu. Nós já entendemos que para educar é preciso primeiro respeito. É preciso civilidade. A gente educa com amor. A
A gente educa com exemplo, a gente educa com conversa. Né, limite, né? Limite. Eu falo também que limite também é amor. Às vezes dá uma punição, Sim. né? Vamos supor, ele gosta muito daquele jogo, daquele videogame. Corta, né? Às vezes cortam, sabe? Eu acho que bater também não resolve, né? A gente vem de uma questão também que antes a gente apanhava. Nossa, e eu apanhei e não morri, né? É assim que traz essa questão, Você né? não morreu, gente, mas muitas crianças morreram. O menino Bernardo morreu, o Henry Borel morreu. A gente teve, na nossa história, a gente tem várias crianças que morreram. E é isso que a gente quer impedir. E é isso que não pode mais acontecer. E quando a gente apanhava também, a gente não gostava. Não. Não é? A gente não. Beleza, mas eu não gostava quando apanhava. Não. Então, como é que você vai fazer isso no seu filho? Sim. Não é? Não, isso aqui, pô, não tem como. Agora, você falou de videogame. Pensei um negócio aqui, um exemplo. Hoje tem muito jogo online, né? Tem, criançada hoje está viajando nesse negócio. Um exemplo. Um pai ou a mãe que identifica que o filho ou a filha estão sendo... Eu não sei a palavra correta. Assediado através de jogos online, de mensagens. Porque tem o chat lá. Tem o chat, tem o treco todo. Como é que se a mãe e o pai identificam? Tem essa questão online também, tem legislação? Ele pode fazer denúncia também contra a pessoa que está fazendo? Como é que é? Totalmente. As leis se aplicam ao mundo virtual da mesma forma que se aplicam ao mundo real. Todos os crimes ocorrem também no mundo virtual. Né? A violência sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica. Se os seus pais depararem com esse tipo de situação, procure a polícia urgente. Interrompa o acesso dessa criança aos meios de comunicação que estão sendo usados para praticar esses crimes. Gente, criança não pode usar aparelho de telefone sozinha. Não pode usar a internet porta fechada. Não existe isso. Não pode. Não pode. Os pais têm que controlar. Eu fiz até um vídeo falando... Você deixaria seu filho sozinho na porta da rodoviária de Belo Horizonte de madrugada? Sua criança de 6, 5 anos? E fala assim, espera aí que papai já volta. Você deixaria na Praça 7, lá com aquele tanto de gente? Não deixaria. Então por que você entrega um telefone celular pro seu filho? Doutora, a gente está falando desse negócio de online. E eu, há um tempinho atrás, os meus filhos eles jogavam muito online e tal. Hoje em dia, hoje, praticamente não jogam. Mas por quê? Porque... Desculpa, tá, gente? Tô tossindo, a gripe, nós estamos chegando. Graças a Deus nós estamos conseguindo. Eles começaram a não querer jogar online, não foi por causa deles, não. Foi por causa da minha postura e dela, como pai ou mãe. Começou a sentar com eles, orientar, falar, aqui, ó. O negócio aí é bom. Por que eu vou falar isso? Quando eles estavam jogando muito online, não sei se vocês... esqueci aquela plataforma lá. Tem a plataforma de jogo. Não, tem o outro lá. Twitch. Não sei se vocês já ouviram falar. A Twitch é tipo um YouTube. Só que lá é só assim, 95% de coisa de game. É um negócio maluco. Aí eu comecei a ver que eles estavam entrando muito, isso tem um tempo já. Aí eu falei, vou entrar nesse treco também, porque eu sempre fui assim, sabe, doutor? Meus filhos estão conversando de um assunto, eu falei, pô, tem que estar inteirado. Sim, aí, muito importante. Eu entrava na internet, lia, para chegar a bater papo com eles. Né? O negócio roda 24 horas. Claro. É assustador. E às vezes eles não têm nenhum controle, né? Ó, você que está ouvindo a gente, Twitch, é TWITCH, Twitch. Uma plataforma de vídeos e tal, tem live também, mas é de game. Aí eu comecei a observar, doutor, alguns jogos e, cara, são jogos absurdos. Eu não vou falar o nome do jogo não, porque senão, não sei se pode dar algum problema de processo, mas assim, tem um jogo, quem joga vai saber. Depois eu falo o nome do jogo. Tem um jogo em que, assim, o objetivo do jogo é o personagem principal, a pessoa que joga. Tem um assaltante, um traficante e um cafetão. E aí o seguinte, tem online. E aí eu comecei a descobrir o seguinte. De madrugada, meia-noite, 1h da manhã, eles iam dormir e eu entrava lá para ver o que estava acontecendo. Junta, assim, a molecada é de 50 de um lado, 50 do outro, aí eles ficam fazendo planejamento para roubar banco. Planejamento para tomar a droga dos outros. Meu Deus. É uma loucura. É um submundo. É um submundo. Que horror. Depois eu vou falar o nome pra você do jogo, que é bom pra você saber. Eu fiquei horrorizado. E eu fiquei assim, pô, como é que uma plataforma deixa um treco desse rodando? Sabe? E assim, aí o recado que eu tive, ao invés de eu ficar só reclamando da plataforma, reclamando do governo e tal, eu falei assim, não, pai, eu tenho que tomar atitude desse treco. Aí eu sentei com eles e falei, ó,
esse jogo aqui vocês não vão jogar. E naquela época eu jogava também, hoje em dia eu não jogo mais não. E fora que pode ter contato também com pessoas mais velhas. Sim, né? sim, exatamente. E aí, isso é um jogo, mas assim, eu fiquei assustado, doutora. Era assim, tinha gangue, né? Tinha um jogo de lado, era Meu gangue. Era Deus 50, tudo online. Era 50 de um lado, 50 pessoas. E 50 do outro. Um planejando roubo, tráfico de droga. E tudo jovem. E menino de 10 anos, de 12 anos. E a gente tá fazendo isso Gente, isso é muito sério. Aí assim, é o que a gente começou a perceber, sabe, doutor? Mas antes, Fora a agressividade que eles ficavam por estar excessivamente jogando. Estimulados. Porque o que Isso. é? Estimula esse comportamento, então eu aprendo esse comportamento baseado no quê? No jogo, eu vou ficar mais agressivo e torna uma dependência, né? Sim. Daquele jogo. E antes, um tempo pra cá, a gente mudou muito a nossa maneira de enxergar a vida, graças a Deus. Eu jogava muito videogame também, eles jogavam. Tinha esses jogos que eram assim, muito pesados, eu não deixava eles jogar, mas os outros eu deixava. Só que eu comecei a perceber uma coisa, depois eu comecei a enxergar o mundo de uma maneira diferente, o seguinte, eu achava que o jogo não influenciava nada não, influencia. Nossa! E demais, como influencia. não é? Porque é o seguinte, aí outro dia, desculpa gente, outro dia, como é esse jogo, ai meu Deus, esqueci o nome do jogo. É um jogo em que, sabe aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, de ficar piscando o olho pra matar o outro? Botou numa rodinha. É o boss, sabe Não. quem é o boss? Mas sabe, tipo, você ficava, a pessoa era detetive. Detetive. Aí a pessoa, todo mundo sentado na rodinha, você piscava o olho assim, me peguei. Tem um jogo desse, esse jogo eu esqueci, depois eu vejo aqui. Among Us. Among Us, o nome do jogo. Among Us. Você sabe qual que é o fundamento do jogo, doutor? Falar mentira. O fundamento do jogo é falar mentira. Aí, quando eu descobri isso, eu tava falando com ela e falei, Ione, você imagina, os meninos ficam jogando isso 4, 6, 8 horas enfurnados dentro do quarto, todo dia, imagina. Aí, aquilo ali se torna verdade pro menino. Daqui a pouco, a gente como pai, como mãe, chega pro menino desse e fala assim, aí do nada ele conta uma mentirinha, ele acha que é de leve. Aí funcionou. Aquilo se torna realidade no dia a dia dele. E Ele se torna como verdade absoluta para ele, porque ele aprendeu aquilo no jogo. Então, como ele fica muitas horas, eu falo, e hoje também a gente tem um aplicativo, que os pais, eles têm um controle no celular de saber o que o filho tá mexendo, no que o filho tá vendo mesmo no celular, né? E também de ter o controle de quantas horas eles podem jogar. Tem pais que me perguntam, Juliano, quantas horas por dia que você deve achar? 2 horas. É ótimo. Aí a criança fala, 2 horas só, 2 horas. E ainda a Ju tá achando um pouquinho. Ela tá sendo gente boa com você, 2 horas. Mas A Ju, eu tenho uma se pergunta. reclamar 1 hora. Eu tenho um filho de 10 anos. Ele já tá me pedindo um telefone celular. Com qual idade que você acha que é ideal boa pra pergunta. gente poder dar um telefone celular? 12 anos. Fechou. Porque eu pensei nisso. Tá. Pensei nesse 12 anos, né, 12 gente? anos. Vai ter que aguardar os 12 Tá. anos. Excelente. Vai ficar bravo com o Tia Ju. Vai, mas é o melhor pra ele. 12 É. anos. Porque eu vejo muito lá, às vezes, quando eu vou, né, conversar com os pais e a criança tá lá, primeira coisa que é? Passa o celular pra criança. Mais fácil, né? Eu já olho assim, observo, né? Ó. Vou conversar com a Tia Ju. Fica aqui com o telefone. Fica aqui um mamãe vai pouquinho, falar. fica um pouquinho aqui, rapidinho. Aí Tia Ju já lá dentro do consultório aqui, ó, né? Vamos Fica mais fácil pros pais. maneirar, né? Porque às vezes de tirar a responsabilidade e colocar no celular é mais fácil. Aí, assim, E a preocupação é que, às vezes, a gente, como pai e mãe, tira o celular da mão do filho, achando que está punindo o filho que tirou o acesso do mundo dele. Pai e mãe, pelo amor de Deus, você não tirou. Porque o computador está lá disponível, ele tem acesso a muitas outras plataformas que não é o WhatsApp. a melhor Porque hoje se você referência que o digita filho tem qualquer que coisa ter no é o pai e a computador, mãe. vem. E a vida real, gente. É. É a vida real. Vocês ficam vendo aquelas porcarias de youtuber, que é treco lá, aí. Nossa, doutor, é cada coisa que você Eu não tem imagino. noção. Mas eu penso, não tem tempo pra isso. Porque, ó, tem que dormir pelo menos 8 horas. A escola é de 4, 5 horas. Tem que fazer os deveres da escola. E tem que brincar. E tem que se outras alimentar. atividades, claro. Não tem tempo pra ficar jogando, gente. É. Fica jogando, eu acho, as crianças que passam a noite. Sem a vigilância dos pais, ficam até tarde.
jogando até tarde na televisão, no celular. Isso não é saudável. E às vezes compromete até o aprendizado da escola, né? Porque Sim. se eu dormir o tempo todo, sim. eu vou pra escola de manhã, eu vou dormir dentro da escola. Sem dúvida, né? sem dúvida. E umas coisas também que eu sempre falo com os pais, olha, tirar um tempo pra brincar com as crianças, que nem que seja, gente, tem família, jogam Uno, a dedanha, os jogos mesmo, que na nossa época eu amava jogar. Entende? Porque ainda demais, tem tá? essas questões ainda que tem dificuldade dos pais brincar com os filhos. Sim. Às vezes porque a gente tem uma rotina de trabalho exausta, cansativa, mas se você tirar 30 minutos do seu dia, Lógico, você brincar com seu filho, quantas coisas que vai melhorar. Né? E fora que você tá definição tendo... de prioridade, né? Você tá tendo a oportunidade de conhecer seu filho, né? Claro! Você falou da escola, doutora Juliane. Vamos trazer um olhar para a escola. E se a violência está acontecendo na escola? Boa. Às vezes tem algum caso que chega lá para você? Né? Chega. Como é que tá atualmente? Porque na nossa época a gente falava assim que sofria bullying, fazia isso, fazia aquilo, mas tratava e resolvia. Agora, como é que chega na terapia? Como é que chega lá? Até chega para mim através de profissionais, professor, diretor encaminha. Até os próprios pais também, eles são sinalizados pela escola. E a escola, ela entra em contato. Tem escola que já encaminha direto para Tia Ju, porque sabe que eu tenho esse público, sabe que eu trabalho com. Ô, Tia Ju, e por que uma criança faz bullying com a outra? Porque às vezes ela sofre também o bullying, ou porque também ela vê isso dentro de casa, né? Ela acha que esse comportamento é um comportamento saudável. Entende? Porque às vezes ela, vamos supor, o pai, a mãe, alguém, o irmão traz esse tipo de comportamento, ela reproduz aquilo que é aprendido, Então ela acha que ela vai levar pra aula também que aquilo, né, pra escola que aquilo é certo, né? E na verdade não é certo. É porque, até falando do negócio do racismo, doutora Camila e doutora Juliane, um dia, o meu filho há mais tempo, ele não lembro se era 4, 5 ou 6 anos, aí ele disse assim, ô mamãe, por que o colega perguntou que tinha o lápis da cor da pele? Mas não tinha da cor da pele do fulano. Eu falei assim, mas não tem lápis da cor da pele. A gente colore do jeito que vai colorir do jeito que você quiser colorir o bonequinho. Mas o fulano perguntou, cadê seu lápis da cor da pele? Aí ele não tinha resposta pro menino. Então, assim, as crianças reproduzem, né, o que nós adultos levamos para eles de realidade. Né? Se a gente ficou incomodado com alguma coisa e trata isso com naturalidade, a criança vai reproduzir. Né? Aí eu falei, você falou o quê, filho? Falei que não tem não, a gente pode colorir do jeito que a gente quiser. Aí aqui, não, eu peguei da minha irmã, ela tinha. Como que assim, a percepção, né? É tão diferente. Não existe um padrão de cor de pele, né? As peles são diferentes. Sim, não há um padrão de cor, né? Todas as cores são bonitas. Sim. Todas as cores de pele existem. Não tem como fazer uma cartela de cores de pele, né? E isso a gente não pode trazer como um padrão. E assim, voltando ainda na questão da escola, como que você tem percebido as escolas tratando lá mesmo, nas escolas, o enfrentamento da violência? Na verdade, que eles fazem? Eles conversam, né, com os meninos, fazem tipo de questões culturais mesmo para trazer, né? Levam profissionais para estar falando, levam isso também para a comunidade. Uma palestra lá na escola? E outras colegas Sim, também fazem. Um profissional. Então, as escolas hoje em dia estão muito mais abertas para essas questões e outras também, né? Eu vejo as escolas também se estruturando no sentido de criar canais. Olha, se acontecer isso com você, se um colega fazer isso, a gente tem esse e esse caminho. Já estabelece um fluxo interno dentro da escola do que vai acontecer se, por exemplo, houver um bullying. E canais de conversa entre os próprios alunos. Primeiro, para eles entenderem o que eles estão fazendo, que aquilo é um bullying, que aquilo é ruim, que aquilo é uma forma de violência, para que esse comportamento não seja repetido dentro da escola. As escolas que eu vejo que obtêm sucesso, isso aí, é através da conversa e da estruturação interna da escola para criar um fluxo mesmo de atendimento e de combate ao bullying. A gente está conversando aqui, eu estou pensando um negócio aqui. Se errado, me corrija, doutor, por favor.
a maioria das coisas que nós estamos falando aqui, elas são, vamos dizer assim, imputadas na criança pelo adulto. E, ou seja, se o adulto está, fala a palavra, estragado, ele descarrega tudo na criança, né? Então, assim, a gente vê tanta coisa do governo de tratar drogados, né? Tratar dependentes químicos, álcool, etc. Nunca ouvi nada do governo falando que a gente tem que tratar as pessoas emocionalmente. Porque pelo que você está falando, pelo que vocês estão falando, está aumentando, está piorando. Como você falou, você já deu um X ali. A partir da pandemia piorou demais, não é? Então, assim, poxa, vê se a minha análise que eu estou fazendo aqui é correta. Se a gente tentar, de alguma forma, não tem a mínima noção como, tratar os adultos na parte emocional, eles vão impactar menos de forma negativa as crianças, os filhos. É por aí? Perfeito, perfeitamente. No entanto, que o paciente comigo, se ele é a criança que está comigo, de 6 em 6 sessões, os pais vão ao consultório para me fazer um treino de pais. Como é que é, doutor? Como é que é? De 6 em 6 sessões, os pais vão ao consultório. Eles aceitam? Se não aceitar, não tem Tia Ju é brava. Tia Ju é brava. Se não aceitar, a doutora Camila bota. Tia Ju fala tal dia, você tem que ir conversar comigo, tá? Entendeu? Eu já falo de 6 em 6 sessões. Porque só para trazer um pouquinho como que é a terapia, né? O primeiro contato é com os pais. O responsável, né? Primeiro conversa com o pai, com a mãe, né? Com os pais. Aí as outras sessões é com a criança. Na 7ª sessão, eu já chamo o pai e a mãe lá. Aí eu vou de 6 em 6, eu chamo o pai e a mãe lá. Entende? Que é um treino de pais que a gente faz. Que é um retorno da terapia, uma orientação mesmo de pais. Daquilo que está acontecendo, o que a gente pode melhorar dentro, né, da terapia, dentro daquele comportamento da criança, dentro daquelas emoções que a criança traz. E, assim, do que você vê, né, na prática, né? Os pais vão lá e a eficácia disso depois no filho. Você consegue ver? Dá resultado. Dá resultado? Dá. Aqueles pais que são participativos, porque eu tenho aquele também que não. Imagino. Eu tenho aquele que eu viro e falo assim com a esposa, aqui, eu preciso de você e seu marido aqui semana que vem. Ela, na hora que o marido vai levar, eu já vou no carro e falo aqui, ó, semana que vem eu preciso de você e sua esposa aqui, tá? Não, pode deixar, Juliana. A gente vem. E tem pai e mãe que não vão? É do doutor. Você bate no vídeo e fala assim, se você não for, doutor... Agora eu vou usar essa técnica. Se você não for, vou ligar pra Camila amanhã. Bota sua cara, agarraça pelo... Mas tem, acontece. Tá? Caramba. E até mesmo tem a criança que às vezes ela fala comigo, principalmente filhos de pais separados. Ela fala comigo, Tia Ju, eu preciso que você converse com meu pai. Nossa. Olha. Aí Tia Ju, né, ela fica... Ela não pode chorar na sessão, né? Engole. Você tem um telefone? Não, mas você pode pedir minha mãe. Quando é recepção, peço a mãe, anota o telefone e para aquele pai. Por quê? Às vezes eu penso em ligar para aquele pai naquele momento, mas vai que aquele pai não quer conversar comigo porque a criança tá lá, né? Então, depois a Tia Ju liga, conversa e marca um dia com. Eu tenho estudado muito essa questão de inteligência emocional, sabe? E a gente vê que não sei se a palavra correta seria isso, é uma pandemia, né? Porque a gente sabe, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Claro. E a gente conversa muito sobre isso, né? Em outros lugares que a gente vai também. E a gente vê, os jovens hoje, a gente vê muito isso. A gente vê muito pai falando com a gente, assim, mas meu filho fica trancado no quarto, não sei o quê, não consigo falar com ele, blá. Ou então fala que essa geração tá perdida. A geração tá perdida, etc e tal. Eu não acho que a geração... Se a geração está perdida, quem que é o responsável por essa geração? Mas será que ele procura a causa? Porque o filho está dentro do quarto? Doutor, será que ele pergunta como doutor, que o filho vai? Quem que é o pai ou a mãe dessa geração? Não é? Exatamente. Entende? Não, a menina não sei o quê. Cara, você como pai, você como mãe, você tá fazendo o quê? Pois é. Será que você escuta seu filho? Será que você para escutar seu filho? E eu mudei muito, tá? Depois que eu comecei a estudar mais essa questão de inteligência emocional, eu vi o mal que eu tava começando a fazer com meus filhos. Tipo, por exemplo, celular que a gente falou, né? Às vezes meu filho chegava, eu tava na sala, por exemplo, chegou no trabalho, tá na sala tal, você tá lá no celular, né? É uma desgraça, é um vício, uma porcaria. Aí você tá lá no celular. Aí às vezes meu filho vinha falar comigo, fala aí, filho, o que você tá querendo? Aí eu, aqui, ó, celular aqui e tal. E aí depois se você quiser ver o que eu tô fazendo, você vai no YouTube lá. Se você quiser ver seu pai, você vai ver no YouTube. Aí ele falando comigo, e eu aqui passando assim, beleza, e ele falando assim, não é, isso aqui, qual que é a prioridade que eu tô passando pro meu filho? Aí eu comecei a observar, quando
eu pegava no celular, em qualquer situação, hoje é bem menos. Mas quando eu pegava no celular em qualquer situação, eles ficavam agitados. Muda o comportamento. Menores, aí chutava a bola na sala, não sei o quê, e não entendia. E eu falei assim, pô, o que está acontecendo? E aí quando eu pegava o celular, parecia que desligava o botão e ficavam quietos. Aí eu comecei a perceber. E eu percebi que quando eu comecei a chegar para falar comigo, outra coisa que eu vou dizer para vocês, eu coloco o celular do lado e olho no olho deles assim, eles começaram a se aproximar mais de mim. O nosso filho maior, ele está com 15, vai fazer 16 em outubro, ele ficava enfurnado no quarto jogando videogame. Quando a gente começou a mudar, nós nos transformamos e começamos a dar mais atenção, conversar olho no olho, ele não joga mais. E hoje, graças a Deus, ele conversa tudo comigo, com ele. Tudo. Olha que maravilha. Por isso que eu falo, tudo. A importância do diálogo. Ô, doutora Ju, há uns 3 anos mais ou menos, aí isso que estava acontecendo, porque estava acontecendo comigo, eu tô assim, né? Aí o mais novo virou e falou assim, pode, mamãe, sim ou não? Pode, claro que pode. Aí ele parou, aí eu olhei assim, você falou que pode pra uma coisa que não pode, mamãe. Ô, gente. O que você me perguntou? Tá lá interdita, tu tá sabendo, né? O que tá acontecendo? Olha. Isso que eu falo, a importância, né? Igual eu falei anteriormente, de brincar, sair um pouco dessa... Sim. Do eletrônico mesmo, né? De ter um tempo pra brincar, pra conversar, pra perguntar. Às vezes eu falo assim... A gente pensa que é perguntas bobas, mas de perguntar como que foi o dia, como é que foi seu dia na escola. Porque às vezes a gente vive um mundo de correria que a gente não para nem pra isso. Verdade. Pra perguntar. Verdade. Os menininhos lá do consultório, a primeira coisa que eu pergunto pra eles, né, pra saber das emoções, pra início de sessão. De 0 a 10, aí eles já sabem. De 0 a 10, como vamos e como estamos, me conta tudo e não esconda nada. Aí teve um outro dia que me perguntou, Tia Ju, você pergunta todo mundo de 0 a 10 e você, como que você está hoje? Ai, que bonito. Devolveu a pergunta, né? Estou 8, ele. As pessoas te perguntam? Sim. Aí eu falei, vamos pra sua sessão? Porque senão ele queria. Mas, Ricardo, você falou de uma coisa tão interessante que eu não posso deixar passar. Que é a saúde mental, né? A gente tá falando aqui disso o tempo todo. Do interno, né? Do ser. Não é do ter, não é do estar. Infelizmente, isso é muito negligenciado. As pessoas têm vergonha de falar de emoções, de sentimentos, de procurar ajuda. E isso também mostra as prioridades dos nossos governos. Sem dúvida. A saúde mental era tratada até então como uma loucura, você tinha que ficar internado, você tinha que ficar parte da sociedade. Só que hoje em dia, em variadas escalas, estamos todos um pouco adoecidos. Estamos todos precisando de ajuda. Sem dúvida. Nós estamos todos precisando de evoluir, né? E isso precisa ser falado. Isso precisa ser uma prioridade política pública. A saúde mental do cidadão, a saúde mental do ser humano, né? Por isso que desde o início eu falei, gente, vamos fazer terapia? Né? Vamos, é o autoconhecimento. Com certeza. Terapia é vida, gente. Eu sou suspeita. Autoconhecimento. Mas com certeza. Mas é necessário. Lógico. Eu falo que todo mundo tem que fazer. Sim. Tinha que vir em grade escolar. É verdade. Né? Eu lembrei de outra situação aqui. Netflix. Né? Todo mundo assiste Netflix e tal, tá vendo um filme. Aí parece que eles adivinham, né? Naquele momento que você tá tenso ali, aí eles chegavam para vir falar comigo. Os filhos. O que eu fazia? Peraí, não, agora não que eu tô vendo o filme. Agora não que eu tô vendo o filme. Agora não que eu tô vendo o filme. Aí com o tempo, essa questão do celular e essa questão também, eu lembrei que agora. Eu comecei a perceber o seguinte, depois que eu fui estudando inteligência emocional e tal, pensando assim, poxa, o que eu tô falando pro meu filho? Tô falando que o filme tem mais prioridade. Aí quando eu comecei a cair na real, eu falei assim, poxa, ele tá saindo do quarto dele pra vir falar comigo, é porque ele quer falar comigo. É uma coisa importante pra ele, independente da idade. Pô, o menino de 10 anos vai falar pra você, meu coleguinha soltou um pulo na sala. É legal. Pra gente não é nada, mas pra ele é um acontecimento gigantesco, né? E aí eu comecei a mudar. Quando eles vinham falar comigo, eu parava, colocava o controle do lado e falava, fala, meu filho, o que você quer? Fala com o papai. E mudou. Mas mudou completamente. Aquele isolamento que eles tinham, hoje não. Hoje se abriu o canal, né? Aí assim, é por isso que estou fazendo questão de falar isso, porque a gente fala, é muita gente. A gente trabalha com
as outras coisas que a gente faz com o casal, né? E o pessoal reclama muito. Ah, meu filho, não sei o que, tal. E a gente questiona e fala pra eles aqui, o que você tá fazendo? Você procura o seu filho? Você olha no olho dele, você fala que você ama ele, igual você falou. Pergunta como é que foi o dia dele? Não. Você chega lá, começa a vomitar o seu dia, está cansado, você tá... Cara, tudo bem, a gente tem que trabalhar, mas qual que é a prioridade da sua vida? É seu filho? Seu trabalho? A gente tem que trabalhar? Top. Mas, pô, se você tem meia hora com seu filho, é meia hora com seu filho. Larga essa porcaria de celular. Não é? Se você tem meia hora para conversar com ele à noite na hora que você chega, larga o raio da Netflix e vai conversar com seu filho. Depois seu filho, ele acaba indo para droga, acaba indo para bebida, e a gente não sabe por quê. Né? E pela conclusão que a gente está falando aqui, não sei se pode falar tudo, ou quase tudo, vai na questão do pai e da mãe, questão de inteligência emocional, questão de emoções, sentimentos que o pai e a mãe não sabem controlar e acabam descarregando nos filhos e acabam destruindo a vida dos filhos. Quantos adultos que hoje, não é, que tem problemas emocionais gigantescos, e normalmente é assim, né, doutor? Porque a gente vê muita psicóloga aqui e fala, a maioria dos problemas é lá na infância. É, lógico. Relacionamento com o pai, com a mãe, com não sei o quê, criança. E é a hora que a gente, como pai, tem que falar assim, pô, com 10, 12 anos aqui, é a hora que eu tenho que criar memórias positivas para ele, e aprender isso, né? Graças a Deus a gente conseguiu aprender isso e mudar. E a gente viu o reflexo dos meninos. Nota boa, mais concentração, mais foco. A gente estava conversando aqui menos agressividade. Menos agressividade. Estava conversando com a nutricionista aqui. Meus filhos estavam começando a ficar obesos. Porque eu era obeso, fiz cirurgia bariátrica em 10 anos e tal. Mas a minha cabeça era de gorda ainda. Eu comer tudo, mas não conseguia. Quando a gente mudou, começou a comer comida mais saudável e tal, eles começaram a mudar também. Não é? Sim. Eles começaram a mudar completamente. Eles são reflexo da gente mesmo. Aí, a questão de até construir também memória afetiva, num outro momento com o psicólogo, Juliane, Ricardo falou assim, é possível os pais, então, começarem a construir, produzir mesmo situações que gerem memórias afetivas positivas. Aí ele falou que sim. E faz todo sentido, né? Porque se a gente cria um ambiente violento, a criança vai viver e achar que o violento é o normal. Agora, se você propicia um ambiente acolhedor, né, doutora Camila, um ambiente saudável, funcional, a criança vai saber que aquilo ali é que deve ser a realidade. Né? E vai lá na frente, numa vida adulta, ter uma realidade dessa. O que a gente não pode achar que é normal e aceitar é um ambiente agressivo, violento, e levar isso, porque lá na frente vamos ser adultos com essa realidade e influenciar outros filhos, né, com essa realidade. Não pode ser considerado normal, isso não pode. As doutoras são polidas, a Ione é polida, eu não sou. O maior problema do seu filho é você que está ouvindo a gente. Vou falar um negócio para vocês, que acho que não é muito bom, mas acredita que já passou 1h10? Não acredito. Já estamos no final do programa. Acredita, gente. Nós vamos ter que estender esse programa. Queria agradecer a vocês. Foi um papo gostoso, apesar de ser um tema pesado, mas assim, um papo gostoso, agradável, muito informativo e necessário. É a proposta que a gente tem aqui do programa, trazer conteúdos que as pessoas normalmente não trazem no meio de comunicação, para que a gente possa informar toda a nossa audiência, graças a Deus a audiência é gigantesca, para que a gente possa realmente fazer diferença na vida das pessoas, né? Queria agradecer a vocês. Pode dar um recado final, fica à vontade. Olha, eu queria agradecer muito, né, a oportunidade, o espaço. A gente não fala sobre infância. As pessoas não gostam de falar sobre isso. As pessoas fingem que tá tudo bem. Não tá acontecendo nada. Mas tá. É uma realidade. Por mais que nos doa, a gente tem que olhar para nós mesmos. Temos que olhar para as nossas dores, para as dores das nossas famílias. É real isso, tá, gente? O que a gente tá falando não acontece só na casa do vizinho, não. Acontece na casa da gente também. Violência sexual, violência física, violência psicológica. E, assim, foi um momento maravilhoso. Eu poder estar aqui hoje, poder levar essa informação para as pessoas. Poder dividir essa bancada aqui com a Tia Ju, que é uma pessoa uma profissional que eu admiro demais, que já me ajudou muito, né, Tia Ju, que eu tenho muita gratidão. E eu tinha certeza que esse programa ia ser muito bom. Obrigada, viu, Ione e Ricardo, mais uma vez, e parabéns pelo programa, pela iniciativa. Acho que eu vim aqui a primeira vez foi 2021. Olha, 2021, primeira vez.
Eu também cheguei aqui meio com medo, meio assustada. Eu te acho que hoje, Falei, né? gente, como é que é esse pessoal? Como é que é esse programa? E hoje eu já admiro e já chego aqui e me sinto em casa. Obrigada, doutora. Ô, doutora. Quero agradecer aí, primeiramente, né, o convite da Camila aí, né, doutora Camila. E conhecemos no consultório, né, viramos grandes amigas aí, por ter entregado a joia rara dela, né, que foi o Léo aí, para me cuidar dele, cuidar das emoções. E agradeço imensamente a Ione e o Ricardo também, né, pela confiança aí, por ter aberto esse momento para mim tá falando aí um pouquinho, né, sobre a psicologia, sobre a questão, né, da psicologia mesmo, da infância, que às vezes é um pouco divulgado, né, que às vezes as pessoas ainda não conhecem, né. Aí também a maioria de nós pensa na terapia só para o adulto, né? Criança também precisa. É Principalmente quando estamos diante de lares de escola. Quero agradecer muito, muito mesmo a presença e por ter aceito o nosso convite, que a gente consiga trazer vocês outras vezes. Doutora Camila, com certeza, com certeza. A pauta do idoso e a doutora Juliane a pauta do autismo. Nós fazê-los. Muito obrigada. Então dá um tchau pro YouTube aí. Tchau, YouTube! Tchau, tchau!